Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Isaías Soares e nós vamos resolver um problema que foi tema do Enem de 2024, né? Enem do ano passado, tá? A questão ela diz o seguinte: o biogás é uma alternativa energética muito importante, né? Pois além de reduzir a dependência por combustíveis fósseis, a sua obtenção pode ser realizada a partir de resíduos da produção agroindustrial. Ou seja, ele está falando dos resíduos agroindustriais, né? Por exemplo, a gente pode ter capim, a gente pode ter feno, a gente pode ter é, plantas, né? Que podem servir como fonte de produção de biogás. Né? Então ele diz o seguinte: considere que o biogás produzido em um empreendimento da suinocultura contém 70% em volume de metano. Ele está dando aqui a massa molar de metano e o volume molar, ou seja, qual é o volume que um mol desse gás ocupa. Ele será utilizado para geração de energia em substituição ao etanol, né, cuja massa molar está sendo dada aqui, em um gerador no qual 1 metro cúbico de biogás de origem suína substitui 0,59 litros de etanol anidro. Aqui é da densidade. A pergunta que ele faz é: qual seria a massa de metano necessária para substituir 10 mols de etanol na produção de energia? Então a gente vai pegar aqui a alternativa mais próxima. Então, meus caros, está aqui a relação, né, dada no problema. Ele diz que 1 metro cúbico de biogás equivale a 0,59 litros de etanol, certo? Como o percentual de metano no biogás é de 70%, então a gente pode aqui já fazer o cálculo do volume de metano que tem dentro de 1 metro cúbico. Ora, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 70% disso é só o metano. Então, nós temos 700 litros de CH4 ou 700 litros de metano. Ok? Outra observação, né? Como ele dá o volume de etanol, que é 0,59 litros, a gente consegue converter isso em massa, aplicando a densidade. Ora, a densidade dada é em grama por mililitro no problema, mas a gente sabe que grama por mililitro e quilograma por litro é exatamente a mesma coisa. Então a gente pode trocar o grama por mililitro na densidade por quilograma por litro. Então a gente pode fazer essa conta, né? Já que o volume está em litro, a gente prefere utilizar uma densidade que também tenha litro, ok? Esse litro aqui, ele cancela com esse litro, e aí a gente tem uma massa de 0,46 kg de etanol, ok? Então a nossa missão, gente, agora vai ser tentar determinar o número de mols, né, equivalente a esses 0,46 kg de etanol, tá certo? Bom, o enunciado lá nos deu a seguinte informação, que a massa molar, né, do etanol, a massa molar do etanol é de 46 gramas por mol. Ok? Então a gente vai transformar essa quantidade em massa em mols. Tá ok? Como é que a gente faz isso? A gente pode dizer que o número de mols é a massa dividida pela massa molar. Ok? No caso, aqui seria a massa molar do etanol, né? Só para deixar aqui claro, massa molar do etanol. Tá? A massa é 0,46 kg, que é exatamente a mesma coisa que 460 gramas. E a massa molar é 46 gramas por mol. Então, sendo assim, quando a gente fizer essa conta, que vai cancelar as massas, a gente vai ter, obviamente, 10 mols. Essa quantidade de 10 mols, gente, por coincidência, é a quantidade que o problema pediu para a gente fazer a equivalência com
a massa de metano que sai do biogás. Ora, a gente acabou de determinar que nesses 0,59 litros de etanol tem 10 mols de etanol, né? Logo, a gente já pode fazer de cara a relação entre essa quantidade e a quantidade de metano, tá certo? Então, 10 mols equivale a 0,59 litros de etanol, que a gente soube pelo problema que dá 1 metro cúbico de biogás, que é a mesma coisa que 700 litros de metano, né? Logo, 10 mols de etanol está completamente equivalente a os 700 litros de metano, tá? Então, qual vai ser a nossa missão agora? É determinar qual é a massa existente nesses 700 litros de metano. É o que a gente vai fazer agora, né? O problema nos diz que o volume molar do metano é de 22 litros por mol. Foi isso que nosso problema falou. 22 litros por mol é nosso volume molar, né, em relação ao metano. Então, a gente só precisa saber quantos mols existem em 700 litros de metano. Então, vamos lá. Número de mols de metano, N de CH4, vai ser os 700 litros desse gás multiplicados por 1 mol para cada 22 litros. Se vocês quisessem fazer regra de 3, também daria o mesmo resultado, tá? Então, ao fazer essa conta, a gente vai obter aproximadamente 31,8 mols. Tá? Que ainda não é o fim da questão. A questão da pergunta a massa de metano, né? Então, a massa de metano, finalmente, que é o que ele quer saber, vai ser o número de mols multiplicado pela massa molar. Aqui no caso do CH4, né? De metano. Aqui o número de mols de metano, CH4, e aqui a massa molar do metano. A massa molar do metano, o problema disse que era 16 gramas por mol. Então a gente pode fazer então a conta. Número de mols de metano a gente achou que foi 31,8. E agora a gente vai multiplicar por 16 gramas por mol. Essa massa molar foi dada no enunciado. 16 gramas por mol. Então, esse mol cancela com esse mol. E aí a gente vai ter uma massa de 509 gramas. Então, sendo essa nossa resposta. E aí, quando a gente observa lá nas alternativas, a alternativa C é então a nossa alternativa correta. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários. Bons estudos, segue a gente, segue o Mago. Um abraço e até a próxima.